Você já sentiu que não é bom o suficiente para cumprir o chamado de Deus? Já pensou que talvez outras pessoas sejam mais capacitadas do que você e que Deus deveria escolher alguém melhor? Se sim, saiba que você não está sozinho. Moisés, Gideão, Jeremias e muitos outros também duvidaram de si mesmos. Mas Deus não os chamou porque eram fortes. Ele os chamou porque, mesmo fracos, estavam dispostos a obedecer. E se eu te dissesse que existe um motivo por trás dessa insegurança, e que hoje você pode vencer isso e viver o seu propósito, neste vídeo, eu vou te mostrar 5 razões que explicam por que você sente que não é capaz, e como superar isso para cumprir o chamado de Deus. Então, fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a forma como você enxerga a si mesmo. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você conhece alguém que precisa dessa palavra, compartilhe esse vídeo. Essa pessoa pode estar precisando exatamente disso agora. Você está olhando para suas fraquezas, mas Deus olha para o que Ele pode fazer em você. Muitas pessoas se sentem incapazes de cumprir o chamado de Deus porque olham apenas para suas limitações. Elas pensam: eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho os talentos necessários. Tem pessoas muito mais preparadas do que eu. Se você já teve esses pensamentos, saiba que não é o único. Muitos dos grandes homens da Bíblia também sentiram essa insegurança, mas Deus os chamou mesmo assim. Por quê? Porque Deus não vê você apenas como você é hoje. Ele vê quem você pode se tornar quando se entrega totalmente a Ele. Veja o exemplo de Gideão. Quando Deus o chamou para libertar Israel, a primeira reação dele foi dizer que não era capaz. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6:15. Gideão só conseguia enxergar suas limitações, mas Deus via nele um guerreiro poderoso. O mesmo acontece com você. Talvez hoje você se veja como alguém fraco, mas Deus já enxerga o que Ele pode fazer através da sua vida. O erro de confiar apenas em suas próprias forças. Outro motivo que leva muitas pessoas a duvidarem de si mesmas é que elas tentam avaliar sua capacidade apenas com base no que podem fazer sozinhas. Mas a verdade é que ninguém cumpre o chamado de Deus com suas próprias forças. Quando Deus chamou Moisés, ele também se sentiu incapaz e disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo 3:11. Mas Deus não respondeu falando das habilidades de Moisés. Ele apenas disse: eu serei contigo. Êxodo 3:12. Isso significa que o que importa não é o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer através de você. Pare de olhar para o que falta e comece a olhar para quem te chamou. Se você sente que não é capaz, talvez esteja olhando para suas fraquezas em vez de olhar para Deus. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Se Ele te escolheu, Ele te sustenta. Se Ele disse que você pode, então não há mais o que duvidar. A questão não é se você é forte ou preparado. A questão é se você confia em Deus para te capacitar. Se Deus olhasse apenas para pessoas totalmente prontas, Ele não teria escolhido Moisés, Gideão, Davi ou Pedro. Mas Ele escolheu e capacitou cada um deles ao longo da jornada. E Ele quer fazer o mesmo com você. O inimigo usa a dúvida para te impedir de avançar. Se você sente que não é capaz de cumprir o chamado de Deus, saiba que esse sentimento não vem de Deus. O inimigo quer que você acredite que não tem valor, que não é forte o suficiente e que nunca estará pronto. Por quê? Porque ele sabe que quando você se levanta para viver seu propósito, vidas serão transformadas e o reino de Deus será expandido. A Bíblia nos mostra que o inimigo sempre tentou plantar a dúvida no coração daqueles que Deus chamou. Ele quer que você se sinta inseguro, paralisado, sempre questionando se realmente foi escolhido por Deus. Mas hoje você vai entender como essa estratégia funciona e como vencer essa armadilha para cumprir seu chamado. O inimigo sempre tenta nos fazer questionar nossa identidade. Desde o início da criação, Satanás tem usado a mesma estratégia: fazer as pessoas duvidarem daquilo que Deus já disse sobre elas. Quando ele tentou Eva no jardim, sua primeira tática foi questionar a palavra de Deus.
Foi assim que Deus disse. Gênesis 3:1. Da mesma forma, o inimigo tenta lançar dúvidas no seu coração sobre quem você é e sobre o que Deus te chamou para fazer. Se Deus disse que você é chamado, ele sussurra: será que Deus realmente te escolheu? Se Deus disse que vai te capacitar, ele diz: será que você é forte o suficiente? Se Deus disse que está contigo, ele pergunta: e se você falhar? Mas a verdade é que se Deus declarou algo sobre você, não há nada que o inimigo possa fazer para mudar isso. 2. A dúvida paralisa, mas a fé te faz avançar. O maior objetivo do inimigo ao plantar dúvida no seu coração é te impedir de dar passos de fé. Tiago 1:6-7 nos ensina: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso significa que quando você alimenta a dúvida, você se torna instável. Se você passa mais tempo questionando se Deus realmente te chamou do que agindo para cumprir esse chamado, o inimigo já conseguiu te enfraquecer. Mas quando você escolhe acreditar no que Deus disse sobre você, a dúvida perde o poder e o propósito começa a se cumprir. Como vencer a dúvida e fortalecer sua confiança? A única forma de vencer a dúvida é encher sua mente com a palavra de Deus e declarar a verdade sobre sua vida. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir, significa que quanto mais você ouve e declara as promessas de Deus, mais forte sua confiança se torna. Comece a declarar: eu sou chamado por Deus. Eu sou capacitado pelo Espírito Santo. Se Deus está comigo, não há nada que possa me parar. A dúvida pode tentar te impedir, mas quando você se firma na palavra de Deus, nada pode te segurar. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você vai continuar ouvindo as mentiras do inimigo ou vai escolher acreditar no que Deus já disse sobre você? Você está esperando se sentir pronto, mas Deus usa os imperfeitos. Muitas pessoas acreditam que só poderão cumprir o chamado de Deus quando estiverem totalmente preparadas, sem falhas, sem inseguranças e sem medos. Elas pensam: ainda não estou pronto, preciso me aperfeiçoar mais antes de começar. Mas a verdade é que Deus não espera que você esteja perfeito para te usar. Se Ele só chamasse os que já estavam prontos, ninguém jamais teria sido chamado. Se você sente que ainda não está preparado para viver seu propósito, saiba que Deus não te escolheu porque você é perfeito. Ele te escolheu porque quer te capacitar enquanto você caminha. 1. Deus sempre chamou pessoas com falhas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tinham fraquezas e falhas evidentes, mas que foram escolhidas por Deus para missões grandiosas. Moisés tinha dificuldades para falar. Gideão se achava fraco e insignificante. Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Pedro era impulsivo e chegou a negar Jesus. Paulo perseguiu cristãos antes de se tornar um dos maiores apóstolos. Nenhum deles estava pronto quando Deus os chamou. Mas Deus não precisa que você esteja pronto. Ele precisa que você esteja disponível. 2 Coríntios 12:9 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que Deus não está esperando que você elimine suas falhas para então te usar. Pelo contrário, é justamente na sua fraqueza que Ele mostra o poder dele. 2. O chamado de Deus não depende do que você acha de si mesmo. Muitas vezes, você pode se olhar no espelho e pensar: eu não sou bom o suficiente. Mas o chamado de Deus não se baseia na sua opinião sobre si mesmo, e sim naquilo que Ele já declarou sobre você. Jeremias também achou que não era capaz quando Deus o chamou e disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1:6. Mas Deus respondeu: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. É Jeremias 1:7. Isso nos ensina que Deus não aceita desculpas baseadas na nossa insegurança. Se Ele te chamou, Ele já te capacitou. A preparação vem durante a caminhada. Se você está esperando se sentir pronto para começar a cumprir seu propósito, saiba que você nunca se sentirá 100% preparado. O aprendizado acontece no caminho.
Deus te molda enquanto você caminha, te fortalece enquanto você avança e te capacita enquanto você obedece. Por isso, não espere o momento perfeito para agir. Comece agora com o que você tem. Se Deus já colocou um chamado no seu coração, Ele mesmo vai te preparar ao longo da jornada. A pergunta é: você está disposto a confiar nele e dar o primeiro passo? Você está vendo suas limitações, mas Deus vê o seu propósito. Muitas vezes, a sensação de incapacidade vem do fato de que enxergamos apenas nossas fraquezas e esquecemos que Deus tem um plano maior para nós. Olhamos para nossas falhas, nossos erros do passado, nossas dificuldades e pensamos: como Deus pode me usar assim? Mas a verdade é que Deus não nos vê da forma limitada como nos enxergamos. Ele vê o propósito pelo qual fomos criados, a missão que Ele já preparou para nós e o impacto que teremos quando obedecermos ao seu chamado. Se você tem se sentido pequeno demais para o que Deus tem te pedido, é hora de mudar sua perspectiva e começar a ver a si mesmo como Deus te vê. 1. Deus não vê você pelo seu passado, mas pelo seu futuro. Muitas pessoas acreditam que seus erros e seu passado as impedem de cumprir o chamado de Deus. Elas pensam que não são dignas de serem usadas por Ele. Mas Deus nunca escolheu pessoas perfeitas. Ele escolheu pessoas dispostas. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Antes de se converter, ele perseguia cristãos e aprovava suas mortes. Aos olhos humanos, ele seria a última pessoa a ser usada por Deus. Mas veja o que Deus disse sobre ele em Atos 9:15. Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Paulo não foi escolhido porque era perfeito. Ele foi escolhido porque Deus viu nele um propósito. Se Deus não desistiu de Paulo, por que desistiria de você? Seu passado não define seu futuro. Se Deus te chamou, Ele já tem um plano para a sua vida, independentemente de quem você foi. 2. Deus usa justamente aqueles que o mundo não escolheria. Se você sente que não é a pessoa certa para cumprir o chamado de Deus, lembre-se do que está escrito em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso significa que Deus não escolhe as pessoas do jeito que o mundo escolhe. O mundo valoriza status, habilidades naturais e força humana. Mas Deus valoriza um coração disponível. Moisés não sabia falar bem, mas Deus o escolheu para liderar um povo. Davi era o mais improvável entre seus irmãos, mas Deus o escolheu para ser rei. Pedro era apenas um pescador comum, mas Deus o escolheu para ser um dos pilares da igreja. Se Deus escolheu essas pessoas, por que Ele não poderia escolher você? Deus já vê você como um vencedor. Enquanto você olha para suas fraquezas, Deus já vê o impacto que você terá quando obedecer ao chamado dele. Veja o que ele disse a Gideão, um homem que se achava insignificante. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Gideão se via como alguém fraco, mas Deus o chamou de valente. Talvez hoje você se veja como alguém incapaz, mas Deus te chama de escolhido. Talvez você pense que não tem forças, mas Deus diz que Ele te fortalecerá. O que realmente importa não é como você se enxerga, mas como Deus já te vê. Se Ele te chamou, é porque Ele já sabe que você pode cumprir esse propósito. Agora só falta você acreditar nisso também. Você não está sozinho. Deus está com você. Uma das razões pelas quais muitas pessoas sentem que não são capazes de cumprir seu chamado é porque acham que estão sozinhas nessa caminhada. Elas olham para os desafios, para as dificuldades do caminho e pensam: eu não vou conseguir. Mas a verdade é que Deus nunca te chamou para caminhar sozinho. Quando Ele dá uma missão, Ele também garante que estará ao seu lado para te fortalecer e capacitar. Se você sente que não é capaz, talvez tenha esquecido que não precisa ser forte por conta própria. Deus é a sua força. 1. Deus sempre está com aqueles que Ele chama. Cada vez que Deus chamou alguém para um propósito na Bíblia, Ele não disse: vai lá e tenta fazer o seu melhor. Ele sempre prometeu estar com a pessoa, capacitando e fortalecendo. Veja o que Deus disse a Josué quando ele assumiu a liderança do povo de Israel. Não te mandei eu?
Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa promessa não foi só para Josué, ela também é para você. Se Deus te deu um chamado, Ele já garantiu que estará contigo em cada passo do caminho. O Espírito Santo é a sua força e direção. Outro motivo pelo qual você não precisa ter medo de cumprir seu chamado é porque Deus não apenas caminha ao seu lado, Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Jesus fez essa promessa aos discípulos em João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso significa que você não precisa depender só do seu próprio conhecimento ou força. O Espírito Santo te ensina o que você precisa saber. Te lembra da palavra de Deus nos momentos difíceis. Te dá coragem quando você sente medo. Você nunca está sozinho. O próprio Deus habita em você e te fortalece para cumprir seu propósito. 3. Se Deus te chamou, Ele vai sustentar você até o fim. Talvez você pense, e se eu começar e não conseguir continuar? Mas a Bíblia nos garante que Deus é fiel para sustentar aqueles que Ele chamou. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que Deus não apenas te chamou, Ele vai te fortalecer para que você complete a missão. Se Ele começou a obra em você, Ele mesmo vai te capacitar até o fim. Você nunca estará sozinho nessa jornada. O chamado de Deus não é um caminho solitário. Além da presença dEle, Ele também coloca pessoas ao nosso redor para nos fortalecer. Eclesiastes 4:9-10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Isso significa que Deus sempre coloca pessoas certas no nosso caminho para nos ajudar. Se você sente que está sozinho, talvez seja a hora de buscar uma comunidade cristã que te apoie. Se conectar com pessoas que também querem crescer espiritualmente. Compartilhar seu chamado com alguém que possa te incentivar. Você nunca caminha sozinho. Deus está ao seu lado. Se você tem medo de não ser capaz de cumprir seu chamado, lembre-se disso. Deus prometeu estar com você em cada passo. O Espírito Santo te fortalece e te guia. Se Deus começou a obra, Ele vai completá-la. Ele coloca pessoas ao seu redor para te ajudar. Agora que você sabe disso, pare de olhar para suas limitações e comece a confiar na presença de Deus. Você não precisa ter todas as respostas, basta confiar e dar o primeiro passo. Agora você sabe que não importa o quanto você se sinta incapaz, Deus já te escolheu e está com você. Ele não espera que você seja perfeito, Ele só quer que você confie e dê o primeiro passo. Se essa mensagem falou ao seu coração, comente aqui. Eu confio no chamado de Deus para minha vida. Quero saber quem está decidido a vencer a insegurança e viver o propósito divino. Antes de sair, não se esqueça, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, Deus acredita em você. Agora é a sua vez de acreditar também.